Ok, todos com material? Saquem o celular de vocês. Mas antes a gente vai ter um pouquinho de teoria, vamos conversar um pouquinho. E aí, para facilitar a nossa vida, a gente vai trabalhar assim, ó, meu povo. Vamos lá, geografia, né? Disciplina de geografia, os concursos Bravo, Charlie, Mike, AM. Todos esses concursos vão estar sendo trabalhados no nosso encontro. Que vai trazendo tópico 1, a organização do espaço. Organização do espaço. Em geografia, o que significa isso? É a apropriação, é a relação que os seres humanos, as sociedades, em determinado tempo, estabelecem com o território onde eles vivem, como eles usam, se utilizam desse espaço. Geralmente, a geografia leva mais em consideração os aspectos econômicos, os aspectos políticos, os aspectos sociais. Bacana? A história foca um pouco mais nos fatos, no contexto histórico da produção dos fatos. Legal? Mas elas, obviamente, conversam entre si. E eu posso dizer para vocês que vai ser difícil até na prova você identificar, diferenciar. Essa questão é meramente de história ou essa questão é somente de geografia? Você vai fazer uma questão de geografia e dizer, olha, parece questão de história. E você vai fazer questões de história achando que está fazendo questões de geografia, porque elas são muito intimamente ligadas. Legal? Temos outros tópicos que vão se repetir também, observei isso, no conteúdo de geografia, no conteúdo de história, vários assuntos aparecem mais de uma vez em tópicos diferentes. Por exemplo, no tópico 1 a gente tem lá a organização do espaço, percebam, e aí o subtópico é a conquista e a expansão da Amazônia colonial, a produção do espaço amazônico atual. Aí olha o que a gente vai ter no tópico 3. Organização do espaço amazonense. Então, no tópico 1, organização do espaço, num sentido mais abrangente, a gente poderia trabalhar aí, talvez, com toda a Amazônia Legal, pegar algumas questões que envolvam conhecimento também sobre geografia brasileira, geografia do Brasil como um todo, e a gente vai lá para o tópico 3, e aí o examinador já foi mais específico, ele bateu lá na ferida, ele disse, organização do espaço amazonense, posição geográfica, mesorregiões, microrregiões e tal. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão ver que tem os tópicos, eles acabam se misturando, então não se preocupem, muita gente assim, é muito literal, aí vai dizer assim, professor, onde é que está o assunto lá do tópico 3? Pô, a gente já está falando hoje também um pouco desse tópico 3, quando falamos da organização do espaço. Legal? E aí nós temos, nesse tópico, organização do espaço, nós vamos trabalhar num primeiro momento, e é o que é mais relevante para hoje, é a conquista e a expansão da Amazônia colonial. Tá? Ó, conquista e expansão. Expansão da Amazônia colonial. E aí aquela reguinha do tempo para a gente coloca aqui o primeiro marco para a gente, 1494. O que aconteceu em 1494, lá na Europa? Tratado de Tordesilhas, né? Tratado de Tordesilhas, que basicamente, né, se a gente for fazer aquele mapa clássico do Brasil, ele vai estar aqui. E o detalhe é que a Amazônia está aqui, ó. A Amazônia toda está desse lado de cá do Tratado de Tordesilhas. O que significa isso? Que quando da chegada da conquista do território, que atualmente é o Estado brasileiro, pelos europeus, a União Ibérica vem um pouco depois, nós vamos entender
que onde hoje é a Amazônia, na época, não pertenceria pelo Tratado de Tordesilhas, esse território, à metrópole portuguesa, e sim à América Espanhola. Esse é o primeiro pensamento que a gente tem. Então, a configuração prevista lá em Tordesilhas não se manteve até os dias atuais. E a gente precisa entender, então, o que aconteceu que fez com que hoje, eu pensava, quando eu era mais novo, pô, Tordesilhas, eu ficava imaginando, pô, então hoje, por que hoje, então, nós não fomos colonizados pelos espanhóis? Porque coisas aconteceram, e essas coisas nos interessam. Bacana? Primeiro, desde a chegada do europeu aqui, ninguém vai aceitar passivamente os demais países, as demais potências, os demais estados nacionais que vão se formando, como a Inglaterra, como a França, como a Holanda, eles não vão aceitar passivamente que o mundo fosse dividido entre Portugal e Espanha. Então, não era raro que expedições patrocinadas por esses governos, por esses estados, ainda que de modo, né, vamos colocar assim, de modo não oficial, a chamada pirataria, já nos visitasse, já visitasse a costa brasileira, ok? Tentando se apossar das riquezas aqui encontradas, tentando, às vezes, instalar colônias, colonizar partes do território, porque era muito difícil. Se hoje é difícil para que o Estado brasileiro consiga patrulhar, consiga, de certo modo, controlar, se fazer presente na vasta região amazônica, imagina lá no século XVI. Era muito difícil, ok? Então, não é raro na nossa historiografia ocupações, principalmente no nosso litoral, por países estrangeiros. França e Holanda são os principais, né? A Inglaterra se mantendo ali do lado da metrópole portuguesa como um aliado presente, agindo mais, né, de modo subterrâneo, como eu disse, financiando pirataria e tal, e a França e a Holanda de modo mais incisivo, né, ocupando o Rio de Janeiro, ocupando Pernambuco, e para a gente importa a ocupação que se deu aqui, um pouco mais para cá, né, um pouquinho mais para cá, aqui no Maranhão. No Maranhão. Aí começa um negócio a ficar legal para a gente. Vou colocar aqui um H, né? Maranhão. Bacana, por que Maranhão? Porque aí a gente começa a falar da ocupação da região amazônica. A partir desse momento, uma preocupação em se instalar no território, em explorar o território, para evitar que esse território caísse em mãos estrangeiras, ok? E aqui nós temos que de 1612 a 1615, nós tivemos a ocupação francesa no Maranhão. Nós vimos, coincidentemente, claro que não, né? Nós vimos que a partir desse episódio, nós trabalhamos no nosso primeiro encontro de história a necessidade da criação de um outro estado dentro do território brasileiro que respondesse diretamente à coroa portuguesa. Isso vai ocorrer em 1621, que foi a criação do estado do Maranhão, que posteriormente virou o estado do Maranhão e Grão-Pará. Percebam como as coisas vão se encadeando, né? Então, 1612, 1615, a invasão francesa lá no Maranhão, em São Luís, e aí, a partir desse pensamento, Portugal pensou, cara, se eu não ocupar permanentemente essa região quase a oeste do Tratado de Tordesilhas, a gente vai acabar perdendo, certo? Só que notem, tem um outro detalhe importantíssimo que não pode fugir. O que estava acontecendo no mundo? Qual era a configuração da ocupação, né? Portugal e Espanha no nosso território nessa época. Fazia mais sentido, nesse momento, falar no Tratado de Tordesilhas, nesse momento aqui? Sim ou não? Por que não? O que estava acontecendo entre esses dois reinos? Eles estavam unidos. Era o período conhecido como a União Ibérica. A União Ibérica, ela vai ocorrer de 1580 até 1640. Esse período aqui, nós tivemos um único rei à frente desses dois estados, ok? Então, a chamada União Ibérica. Vamos construindo nosso raciocínio. Ó, União Ibérica, bacana. Ou seja, durante a União Ibérica não fazia muito sentido mais pensar
nos limites traçados por Tordesilhas. E isso fez com que Portugal assumisse a responsabilidade delegada pelo rei da Espanha de controlar, de manter o território sob domínio luso-espanhol. Ou seja, além de Tordesilhas. Por quê? Porque a Espanha estava mais preocupada com o que estava acontecendo lá nos Andes do que efetivamente ocupar e conquistar o território amazônico, devido claramente à dificuldade que essa empresa iria proporcionar para o reino espanhol. Muito dinheiro, muito recurso, uma região inóspita, uma região de difícil acesso, ok? Então, esse pensamento a gente tem que levar para a prova. E aí, vamos lá. O que Portugal era bom de fazer nessa época? Existiam as chamadas expedições, conhecidas como entradas e bandeiras. Eram expedições organizadas ora pelo Estado, ora financiadas por colonos, que pretendiam encontrar riquezas, ouro, metais preciosos, e também tinham a dupla finalidade de aprisionar indígenas que pudessem ser utilizados como mão de obra em suas fazendas. Essa era a ideia reinante. Então, assim, nós tivemos, por exemplo, o Domingos Jorge Velho, um grande expedicionário, que vai sair de São Paulo e vai alcançar as terras atualmente pertencentes ao estado do Pará. Foi a primeira grande incursão no território amazonense, ok? Ainda no século XVI. E aí, a partir do século XVII, nós tivemos uma necessidade real de ocupar as terras a oeste de Tordesilhas, devido à presença principalmente de ingleses, corsários ingleses, piratas, holandeses e franceses nessa região. Por exemplo, a Holanda, quando é expulsa aqui, os holandeses, quando são expulsos de Pernambuco, eles vão se instalar aqui nas Antilhas, uma região um pouco mais a oeste ali da ilha de Marajó, ali do Pará, mas muito próximo ainda à foz do rio Amazonas. Então, era um perigo sempre constante a presença desses estrangeiros na região. O outro ponto que nos chama a atenção, em 1616, dentro desse mesmo pensamento de manter a integridade do nosso território, para poder explorar as riquezas aqui ainda não encontradas, foi instalado o Forte do Presépio, que posteriormente deu origem à cidade de Belém, no ano de 1616, a instalação do Forte do Presépio. E a gente vai pontuar isso aqui também, ó, 1616, Forte do Presépio. Desde então, o governo português ele tem uma base de onde ele poderia lançar expedições para o interior da Amazônia, ok? E explorar as riquezas ali encontradas. A gente já conversou sobre uma expedição que vai marcar época, né? Uma expedição que entra para a história como o início do processo de conquista da Amazônia pelo governo, pelo Estado português, que é a expedição do Pedro Teixeira, que vai ocorrer em que ano? 1637. 1637. Perceba o encadeamento. Ó, então eu tenho a expulsão dos franceses, eu tenho a criação, ó, são todos fatos históricos que vai nos reunir. Palavras-chave, Estado do Maranhão. Ou seja, eu tenho, na verdade, duas colônias portuguesas administrativamente, politicamente, diretamente subordinadas ao rei português, a partir desse momento. E muita gente não sabe disso. Pensa que o Brasil foi sempre uma unidade, uma colônia única, subordinada ao governo português. A partir desse momento, não. Eu tenho a região norte, ok, que abrange boa parte da Amazônia, é diretamente subordinada ao reino português, e eu tenho o restante do Brasil subordinado à coroa portuguesa, com políticas, inclusive, bem diversas em relação à exploração econômica,
em relação a questões locais, ok? Bom, esse pensamento a gente tem que ter. Então, vamos lá, criação do Estado em 1621, para fortalecer a presença portuguesa, e aí acontece o fato que é o fim da União Ibérica em 1640. E aí começa a disputa pelo território entre essas duas potências. Claro que não vai ser algo pacífico, algo que vai ser acordado sem derramamento de sangue, nunca. Sempre vai ter conflito. Conflito, por exemplo, dos guaranis, as guerras guaraníticas, que envolviam aí questões como, por exemplo, os 7 povos das missões lá no sul do país. Então, fica para a gente a mensagem que nós tivemos um período de mais de um século, entre 1640 até 1750, quando nós tivemos aqui o tratado do quê? O Tratado de Madrid, para que a questão fosse, em parte, apaziguada. Por quê? Daqui até aqui nós temos uma lacuna, e essa lacuna foi preenchida, como eu disse, vamos lá, por expedições como entradas e bandeiras, que visavam, dentre outras coisas, buscar riquezas, recursos que justificassem a ocupação dessa região do país. E quais eram as riquezas que podem aparecer na nossa prova? As chamadas drogas do sertão. E sobre elas, nós podemos citar, né, como foi ventilado aqui na sala, antes da gente entrar online, alguns exemplos para que você possa identificar na sua prova, né? Produtos regionais, como o Guaraná, como o urucum, né, uma espécie de tinta que vai ser utilizada, já era utilizada e manipulada pelos povos indígenas, e várias outras coisas, cacau, baunilha, castanha do Pará, muito famosa, rica em óleo, né? Ok? Então, são produtos que são típicos aqui da região e que já eram encontrados, que já eram utilizados. São as especiarias amazônicas, assim como existiam as especiarias lá da Índia, existiam também as especiarias aqui da Amazônia. E óbvio que isso gerava comércio, que gera comércio gera riqueza, e que gera riqueza gera interesse por parte do Estado de se apropriar para que isso possa ser explorado economicamente, ok? Esse é o pensamento nosso para a prova, pega a visão. E todas essas datas são âncoras que a gente deve colocar no nosso material, junto com as palavras-chave, para que você faça o cara crachar na hora da prova. Então, falou de um período inicial de ocupação, de conquista do território, você associa, é um período de vácuo, iniciado quando ainda existia a União Ibérica, e diversos conflitos com povos invasores fizeram com que Portugal assumisse essa responsabilidade delegada pela coroa espanhola de defender e de ocupar essa região. Quando acabou a União Ibérica, óbvio que a Espanha disse, olha, mas veja bem, essas terras são nossas. E aí Portugal ganhou aqui no norte e perdeu lá no sul, na Bacia do Prata. Foi isso que acabou acontecendo. A Espanha acabou avançando para dentro do que seria território brasileiro na Bacia do Prata, tinha seus interesses mais focados naquela região, pela saída para o mar e outras questões, que até posteriormente geraram conflito aí com o Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela se desenrola basicamente por um desdobramento de questões mal resolvidas ainda quando do fim da União Ibérica, e aqui no norte, Portugal saiu vencedor, vamos colocar assim, foi beneficiado pelo Tratado de Madrid, que adota o princípio do uti posseditis, ou seja, a terra é de quem a ocupa. É o que hoje o direito civil chama no Brasil de uso capião. É uso capião. Se alguém permite que você, por exemplo, use uma passagem, mesmo que seja dentro de uma propriedade privada, por anos, e aí um dia o cara se emputece contigo e diz, olha, a partir de hoje você não vai mais passar por aqui. Pô, você entra na justiça e você tem o direito de continuar utilizando aquela passagem, mesmo dentro de uma propriedade privada, ok? É a mesma ideia que vai dar esse arcabouço, essa base. Legal? Então, o Tratado de Madrid, coloque aí a palavra-chave associada ao seu material. Beleza?
isso aqui para a gente. E aí vai ser chancelado pela igreja. A igreja católica, ela vai intermediar esses acordos por meio de bulas, por meio de intermediação de acordos entre esses governos, porque ambos eram grandes potências e ambos católicos, eram governos católicos. A briga era contra os protestantes. Protestantes, já existiam os protestantes nessa época. Legal? Então, os governos, os estados católicos se uniam sob a batuta do Papa, porque, ainda que não fossem unidos amigos, eles tinham um inimigo comum, que eram os países protestantes. Bacana? Por exemplo, a Holanda lá o protestantismo, né, o calvinismo, as ideias de Lutero, de Calvino já tinham se expandido. Eram países que visavam essa questão do lucro que a Igreja Católica condenava, o comércio, enfim, todas essas questões. Bacana? Ordens religiosas, tanto espanholas, financiadas pela coroa espanhola, quanto financiada pela coroa portuguesa, ocupavam também essa região. Era uma outra estratégia. Então, veja, inicialmente, as expedições exploratórias em busca de riquezas, drogas do sertão, e, em seguida, a ocupação do território por ordens religiosas. Dentre elas, vamos destacar a ordem jesuítica, os jesuítas, só que os jesuítas, nessa região, eram jesuítas, em sua grande maioria, de origem espanhola. E aí a gente vai entender, depois de 1750, por que um camarada chamado Marquês de Pombal, ele vai expulsar os jesuítas da região. A gente, mas Portugal não era católico? Sim, mas essa ordem de jesuítas que ocupava a região amazônica era, em sua grande maioria, formada por missionários espanhóis. É por isso que não era interessante para o governo português, depois do Tratado de Madrid, que disse que isso aqui deixou de existir, e houve uma expansão, obviamente. Por que eu vou deixar espanhóis lá, ainda que padres? Porque, ainda que fosse uma ordem religiosa, o interesse era basicamente também comercial, exploratório. Eram os chamados descimentos. A gente conversou sobre isso no nosso encontro de história. Tinha os índios que eram pacíficos, tinha os índios que eram contrários à presença do estrangeiro. Para esses que eram contrários, aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da espada, não é assim? Quem era contrário, o índio que não se submetia ao controle, à catequese, ele era considerado inimigo da coroa. E, portanto, eles podiam sofrer a chamada guerra justa. Guerra justa. Existia uma legislação protetiva em relação aos indígenas de modo geral, mas cabia exceções. E uma dessas exceções era a guerra justa. Não quer ser catequizado, não quer descer para os aldeamentos, onde eles eram catequizados, eram ensinados a agricultura e outras práticas que interessavam tanto aos jesuítas quanto aos colonos, que iam se estabelecendo também próximo a esses aldeamentos, e assim o índio que era contrário era tratado como inimigo, podia ser perseguido, podia ser escravizado. E aqueles que se submetiam, esses não, ok? Esses eram preservados e eram usados como mão de obra quase escrava, porque era fornecido mão de obra tanto para o aldeamento, para cuidar dos serviços internos, quanto para empreitadas além dos aldeamentos. Por exemplo, passa alguém, estou indo para uma expedição lá no alto do rio Solimões, preciso de 400 índios. Ok, esses índios eram quem? Esses índios eram índios que viviam ainda de acordo com seus costumes? Não. Eram já esses índios, de certo modo, aculturados, que eram descidos para esses aldeamentos organizados por essas ordens religiosas. Bacana? Tranquilo? Está fechando o nosso entendimento? Ou eu estou falando aqui... Tranquilo para a gente? Beleza. Além disso, então, vamos lá. A gente já falou, inicialmente entram os expedicionários com as drogas, buscando economia, enfim, a questão econômica, comércio. Legal. No segundo momento, vem as ordens religiosas, tanto espanholas quanto portuguesas, disputando os habitantes dessa região. E aí, num terceiro momento... Já no século XVIII, né, depois do Tratado de Madrid, num terceiro momento, nós temos a criação
das fortificações que dão origem às atuais cidades amazonenses, ok? Ou seja, para que eu possa delimitar os limites, as fronteiras do país, do Estado, do Império Brasileiro de então, eu preciso fundar vilarejos, eu preciso ocupar as fronteiras para que essas sejam respeitadas e mantidas. Assim, nós temos a ocupação da chamada Cabeça do Cachorro, São Gabriel da Cachoeira, nós temos a ocupação da Tríplice Fronteira, lá em Tabatinga, e nós temos a ocupação de pontos estratégicos ao longo do Rio Negro. Barcelos, por exemplo, surge dentro desse pensamento, e pontos estratégicos também ao longo do Rio Madeira e ao longo do Rio Solimões. Pô, Léo, não sei do que você está falando, então você não é amazonense. Né? Eu cheguei esses dias aqui, já conheço, já naveguei, ando para cima e para baixo, você tem que conhecer a sua história, tem que ler para isso. Bacana, não vou ficar aqui, onde é o Rio Madeira, onde é o Rio Negro, quais são as cidades, os municípios. Pô, se você não papirar isso, não souber, como eu disse também, você está totalmente fora do jogo. Né? Se perguntar para você, as capitais europeias, você sabe todas. Tenho vontade de um dia aí. Agora, aqui no estado, você tem que conhecer também. Bacana? Isso aí é o dever de casa, gente. Quando eu falar Cabeça do Cachorro, você tem que saber o que eu estou dizendo. Aí eu não sei em que mundo que você vive, tá? Então, vá saber. Quando falar também Tríplice Fronteira, você tem que saber que a gente está falando de Tabatinga, pelo amor de Deus, né? Já ouvi gente boa, Tríplice Fronteira, Itacoatiara, meu Deus do céu. Né? Tem até um meme para isso, certo? Senhor, porque me tiraste do Egito, né? Me deixasse lá no deserto sofrendo. Ok até aqui, pessoal? Estamos nos entendendo? Ok, é assim que vai cair na prova. Ou seja, pensa comigo, se o cara falar em qualquer coisa na primeira metade do século XVI, primeiro a gente tem que entender o que é o século, né? 1501 até 1600, a gente está falando de qual século? Obrigado, século XVI, certo? 1601 até 1700, qual século? 17. Então, diferentemente do que você poderia pensar, o século ele vai ser determinado pelos 2 primeiros algarismos do seu último ano. Então, 1700, pô, é século XVIII já não, é século XVII, ok? 17 são os 2 primeiros algarismos de 1700. Então, uma fórmula fácil de você entender. Bacana? Tranquilo? Show de bola? O século I, por exemplo, vai começar no ano 1 da nossa era e vai até o ano 100, o século I. E assim você faz esse cálculo sucessivamente, tá? 110, estamos no século II, e assim por diante. Então, primeira coisa que você tem que fazer na sua prova, que século que a banca está falando? É isso. Jogou uma data, gente, transforma em século. E aí você trabalha a primeira metade do século, segunda metade. Se eu falei para vocês que essa região começou a despertar interesse a partir do século XVII, e a gente deu vários exemplos, certo? Por exemplo, a ocupação francesa do Maranhão, ó, início de qual século? 17. Monstra do Pântano de Rodinha. 17, certo? O século XVI ele só vai até 1600. É o primeiro século da ocupação do território brasileiro. Esse primeiro século, vamos lá, vamos tentar recuperar. O que aconteceu no primeiro século? Até 1532, não tinha ninguém no Brasil, pô. Os caras só vinham aqui, pegavam pau-brasil, vazavam. Ficava ninguém, só ficavam os exilados. Ó, meu amigo, sua pena vai ficar aqui, tá bom? Tchau, o navio, a pessoa ia nadando atrás, aí depois cansava, morria, afogado. Ou era resgatado, voltava e passava a viver com os índios. Aí depois de um certo tempo, o pessoal vinha para cá, via índio louro, pô, claro, né? Aquele camarada que ficou aqui começou a se safar, né? Viu que não tinha jeito, pô, vou ficar por aqui mesmo. Aí os índiozinhos começaram a nascer louro e o pessoal começou a não entender, né? Aí o cara era mágico, não, era encantador, eu boto, aí começou esse negócio, né? Começou daí. Mas desde essa época, meu povo, até 1532, 1530 ali,
as expedições eram apenas exploratórias. Você tem que pensar sobre isso, pô. Você tem que raciocinar. Pô, se no início ninguém se fixava, aí tivemos capitanias hereditárias, né, primeiro modelo de ocupação, de tentativa de ocupação, aí poucas prosperaram, São Vicente e Pernambuco, então principalmente no Nordeste, em virtude do solo, foram as que prosperaram inicialmente. E aí percebam, onde que vai ser o interesse do estrangeiro? No Sul? Não, inicialmente não, pô. O interesse era no Nordeste, por isso que a maioria das invasões ocorrem no Nordeste, com exceção do Rio de Janeiro. Né? Lá, a chamada França Equinocial, ó, esse projeto aqui, ó, França Equinocial. Por que equinocial? O equinócio tem a ver com a linha do Equador. Você tem que pensar isso. Pô, vi uma palavra lá, equinocial. Ah, não vou nem perder tempo tentando entender isso. Você tem que procurar saber, porque às vezes cai na prova, o cara fala só isso, aí você consegue fazer um link, você consegue, pô, matar a questão. Então, vamos lá. Primeira metade do século XVI até 1550 tem nada de relevante para essa região aqui. Nada de relevante. A não ser 59. E aí, aqui começa a ganhar importância, próximo já ao final da União Ibérica. E aqui já é século XVII. Você não pode ter esse tipo de dúvida. Passou 1601, pô, já é 17. 1600 é o último ano do 16. Pô. Isso aí você não pode confundir na hora da prova, porque te ajuda a situar. Então, se o cara falar da nossa região aqui, na primeira metade do século XVI, lembra, pô, primeira metade do século XVI não aconteceu nada, a não ser a viagem do Orellana, que fundou lá a cidade de Franciscana, atualmente Equador, fica no Equador. É a única coisa assim que pode ser cobrado na nossa prova. Isso você tem que procurar assimilar. Aí a gente entra no século XVII, aí a região começa a ferver, pô. Começa a ficar importante. Por quê? Eu falei que nessa região começou a aparecer quem? Os europeus que eram expulsos aqui da costa brasileira, pô. Aí eles foram procurando uma entrada no território. Vamos testando. Aqui não deu no Rio de Janeiro. Pô, vamos subindo. Não deu em Pernambuco, Olinda. Vamos subindo. Não deu, pô, em São Luís. Cara, vamos margeando esse continente que uma hora a gente consegue. E aí os portugueses não são bobos nem nada. O que eles foram fazendo? Fortificações, dividir em 2 estados administrativamente para facilitar a relação com a coroa. Começaram a lançar expedições, financiaram a instalação de ordens religiosas no território. Depois, fortes militares, de onde essas expedições poderiam partir. Lançaram povoamentos, e assim foi. Essa é a ideia central que eu quero que vocês tragam, tá? Que mantenham presentes. E aí, alguns pontos, como eu disse, a partir do final da União Ibérica, começa a estremecer a relação entre Portugal e Espanha pela posse dessa região. Cada um, claro, vai tentar ver o seu lado, e aí, no final das contas, Portugal sai ganhando na região norte e a Espanha sai ganhando na região sul, ali na região da Bacia do Prata. Ok, pessoal? Esse apanhado aí, e é só isso que você precisa se concentrar. E aí o restante é detalhe, é não cair em pegadinha. Quando o cara falar, por exemplo, de um período que você saiba que existia ainda a União Ibérica, não pode haver conflito entre Portugal e Espanha. Né? Não faz sentido. Beleza? E assim por diante. Aí eu disse, as missões religiosas jesuíticas na região, que foram as primeiras, só que pela parte do governo espanhol. Eles desciam dos Andes e vinham descendo a bacia amazônica, ocupando, ok? Explorando. E aí, a partir do fim da União Ibérica e esse lapso temporal, o que acabou acontecendo? A gente teve esse fato histórico, que foi a entrada do Marquês de Pombal como primeiro-ministro português, abaixo do rei era ele, e esse cara, ele começou a desenhar as fronteiras do que seria o Brasil. Percebam, ele entra depois do Tratado de Madrid. Ele não é o responsável pelo Tratado de Madrid. Ok? Mas ele é o cara que, por exemplo, bota ordem na casa. Ele é o cara responsável pelas fortificações, pelo desenho das fortificações, né? Instalação onde, que pontos estratégicos. Ele é o cara que vai trazer essa questão.
E a expulsão dos jesuítas se dá nesse contexto porque eles eram hispânicos e não lusitanos. E aí outras ordens assumem, né? Os beneditinos, por exemplo, os capuchinos têm uma presença bem significativa, inclusive com monumentos. Qual é o nome daquele monumento que tem ali um monumento, uma construção já antiga, tombada pelo patrimônio, em Manacapuru ou Iranduba? Abandonado já, é um ponto turístico. Paricatuba, né? Vila de Paricatuba, né? Vila de Paricatuba. Então, ali é um traço arquitetônico da presença ainda dessa galera. As ruínas, né? Então, lá já foi um local utilizado, né? Como escola, como tinha internato, já foi várias coisas, mas ainda pegou um finalzinho desse período que a gente está citando. Legal? Rio Preto da Eva. Tem um cara aqui de Rio Preto da Eva, bem-vindo. Show de bola. Ok, pessoal. Aí, seguindo, vamos colocar, já colocamos o nome aqui do Marquês de Pombal. Vamos colocar esse nome aqui que é importante para a gente. Ó, anota aí. Então, Marquês de Pombal. Associa o Marquês de Pombal às fortificações que delinearam as fronteiras do Império Brasileiro, ok? Brasil colônia ainda, né? Só se torna império efetivamente em 1822, né? Laços fora, independência ou morte, aquela história toda. Mas desde o Brasil colônia, nós temos nesse cara aqui a figura da configuração da nossa região. Como eu disse, com instalações em São Gabriel da Cachoeira, em Tabatinga, Barcelos e Manaus, com nomes variados, né, diferentes dos atuais, mas deram origem, e a gente vai ver em encontros posteriores, a gente vai voltar nesse assunto. Hoje é só uma pincelada para fazer o link, ok? Com a ocupação aqui da região. Show de bola? Bacana. Vamos lá, o que mais temos? Nós temos ainda a participação decisiva do Barão de Rio Branco para anexação de territórios que anteriormente não faziam parte da configuração do território amazônico, de modo geral e, consequentemente, do Estado brasileiro. O principal deles é o Acre, a questão do Acre, ok? Resolvida definitivamente com o Tratado de Petrópolis, com o Tratado de Petrópolis, ok? Meu povo, esse é a linha do tempo, essa é a narrativa que eu trago para vocês como base para responder as questões sobre esse tópico. A gente falou aqui sobre questões econômicas, né, que subsidiaram a conquista da região, como eu disse, as drogas do sertão. Nós falamos de questões políticas, o estabelecimento, a conquista, a posse do território que anteriormente, pelo Tratado de Tordesilhas, pertencia à Espanha e que, ao fim da União Ibérica, e, claro, pelo trabalho de ocupação, sobretudo de ordens religiosas e de expedições militares, expandiram para além de Tordesilhas as terras lusitanas na colônia brasileira. Falamos sobre isso. E questões, como eu disse, política, questão econômica, questões sociais, isso aí tudo está nesse pacote relacionado à ocupação do espaço. Conquista, a gente já disse, os missionários, né? Os expedicionários, entradas, bandeiras, conquista do território e a expansão para além daquilo que estava previsto originalmente. Aí nós temos, né, a parte econômica, nós temos a parte política, a parte militar, a parte religiosa. Show? Falando desses fatos e linkando esse quebra-cabeça para a nossa prova. E, além disso, o que eu posso fazer? Trazer questões, né? Para ver se a gente conseguiu assimilar o conteúdo que foi trabalhado aqui. Ok? Léo, preciso de algumas leituras complementares? Óbvio, né? Precisa fazer algumas leituras complementares. Como eu disse,
as questões e as fontes utilizadas não vão estar em livros. A grande maioria em trabalhos acadêmicos. Então, eu estou fazendo esse trabalho de levantar, de ler lá teses de doutorado, de mestrado, trabalhos acadêmicos diversos, e pegar os pontos convergentes. Não adianta você pegar uma tese que defenda algo totalmente ainda em discussão, né? Como alguns sugerem, questões como, por exemplo, cidades com milhares de habitantes nas margens dos rios amazônicos, isso aí nunca ficou comprovado. Aí sempre vem um ou outro, mas a prova, não sei o que, pô, que prova? Não tem prova nenhuma, beleza? Vamos então às nossas questões. Alguma dúvida aí você de casa sobre esses tópicos trabalhados? E aí a gente vai ver mais à frente, na virada, né, do século XIX para o século XX, as ondas migratórias, né, que vieram aqui para a região, sobretudo oriundas do Nordeste, pela questão da borracha, certo? Isso aí é assunto para próximos encontros, mas se relaciona também com a ocupação do território. Legal? Então não fique preocupado, pô, faltou isso, faltou aquilo, calma, é progressivo, né? Se não é muita informação também, aí você não consegue assimilar e nem usar. Vamos lá. Vamos às nossas questões. Alguma dúvida, pessoal, do que foi falado? Você de casa aí, alguma dúvida? Chegou agora? Pô, não vou repetir, né? Perdeu. Depois você volta lá. Dando oi, boa noite, esse horário, olá, de Rio Preto, beleza, vamos ver se tem alguma pergunta ali em cima. Pessoal, aqui é proibido ter dúvidas, tá certo? Não, que isso, também não. Tenha dúvidas relacionadas aí com a aula, com o nosso encontro. Ok, professor, deixa eu ver. Sextou, ó. Porra, rapaz, é cada uma, cara. Olha, sextou, pô, achou que entrou na live do Gustavo. Porra, não, pô. Impressionante. Do Nego do Borel, né? Achou que entrou na live do Nego, não, pô. Que não. Impressionante. Cadê o áudio? Já veio, cadê o áudio? Foi embora. Produção, aí chamou a atenção aí da produção. Mal conhece, vai, fica brincando com a produção. Beleza, professor? Tá. Ok, meu povo. Então, lido aí os comentários. Uti possedites. Não entendi o que está no quadro. Então, pesquisa aí na internet, minha filha. Tá bom? Joga aí no Google, que você é chamando minha letra de feia. Tá vendo? Olha a audácia. Pô, impressionante. Impressionante. Beleza, vamos às nossas questões. Tu disse aqui, cadê? O que ela não entendeu? Tá, eu apago lá e coloco mais legível. Vamos lá. Ficou claro agora? Possidetes. Ok? Tranquilo? Beleza. Valeu, Bárbara. Ficou bom agora? Agora a senhora consegue ler, não? Beleza. É aquele princípio que vai dizer que a terra é de quem a ocupa, né? Isso é a base também para as populações originárias requisitarem, né, o reconhecimento do seu direito a ocuparem e usufruírem das terras tradicionalmente ocupadas. Eu falei isso, né? Está lá no artigo 231 da Constituição. Quem tiver curiosidade, depois dá uma lida. Vamos lá, meu povo. Questão 1. Questão 1. Aí eu coloquei aí uma distribuição da importância, na verdade, para investigador escrivão, é metade desses 6%. 6% porque é história e geografia junto, né? Só para não perder aí a oportunidade. Então, é um assunto que não é tão relevante, uma matéria que não é tão relevante, eu digo, porque é muito conteúdo e poucas questões. Aí que você tem que ser mais cirúrgico ainda. Não dá para ficar... Eu sei que é um assunto, às vezes, que é gostoso. Você começa a se entreter, né? É legal. Só que, veja, não caia nessa cilada. Não caia nessa cilada. Eu vejo muita gente querendo ir além do que precisa. Por quê? Que acaba tendo facilidade, é o assunto interessante, prende a gente. E aí, quando vai ver, não estudou português,
não estudou outras disciplinas com um número muito maior de questões que você tem muito mais dificuldade. Ou seja, cai naquela máxima, não se estuda o que se gosta, se estuda o que se precisa. Só tem um jeito de você ficar bom ou melhor naquilo que hoje você é horrendo. É o quê? Estudando mais. Não é estudando menos que você vai melhorar, ok? Então, prestem atenção nisso. Primeira questão, a partir de meados do século XVIII. Olha só. Então, se é a partir de meados do século XVIII, eu estou falando disso aqui, gente, ó. A partir daqui, ó. A partir do Tratado de Madrid. Estão entendendo como é importante você se situar? Porque senão eu vou falar assim, ó, a partir do século, de meados do século XVIII, as entradas e bandeiras... Vixe, Maria. Não, pô. As entradas e bandeiras foram o pontapé inicial. Século XVI, final do XVI, século XVII, ok? Bacana? E aí, vamos fazer um outro link legal? Nós tivemos ciclos econômicos no Brasil. Qual foi o primeiro ciclo? Pau-brasil. Segundo? Cana-de-açúcar. Não, café, pelo amor, é quase agora. Café a gente está bebendo agora, tá? Pensa assim, o café está ali na copa ainda, certo? Café não. Vamos lá. Pau-brasil, cana-de-açúcar. Depois, ouro, mineração, certo? Então, o século XVII foi o boom do ciclo da mineração. A gente pode até dizer que o primeiro século a gente ficou ali no pau-brasil, extrativismo, certo? E depois começou a plantação de cana-de-açúcar como produto, né, assim, principal do projeto de colonização. Os engenhos de cana-de-açúcar, as capitanias hereditárias, elas prosperaram São Vicente e Pernambuco devido à terra que era propícia para o cultivo de cana-de-açúcar, certo? Isso aí colocou o Brasil lá no topo até meados do século XVII. E aí começou a corrida pelo ouro, pô. Região de Minas, e foi se indo mais para o interior. São Paulo, Mato Grosso, subindo até Rondônia, há registros. Atual estado de Rondônia, há registros de exploração aurífera lá naquela região. Estão entendendo? Então, você tem que fazer todos esses links, pô. O que estava acontecendo no Brasil? Qual era o ciclo econômico? Então, fazia sentido eu deixar de explorar ouro para ficar correndo atrás de droga? Pensa, não faz. E aí, claro, o ciclo do ouro dá uma arrefecida e o governo tem intenção de ocupar essa região, pensando em que inicialmente? Lembra lá do Orellana? O que ele falou? O que ele viu ao longo do Rio Amazonas? O Eldorado, gente. Aí os caras pensaram, pô, se tem ouro nas minas, por que ninguém que nunca pensou, não? A gente pensa, pô, será que aqui na Amazônia tem petróleo, tem ouro, tem um monte de coisa, tem riqueza, tem minério? A gente pensa isso. As pessoas só ainda não acharam, mas deve ser que tenha. Isso está no imaginário. Agora imagina lá no século XVII. Se isso não era algo, cara, que despertava paixões, assim. Exatamente. Aí o cara disse que, porra, descendo o rio, né, tinha a cidade toda coberta de ouro, ok? Um azinho de 2 metros de altura. O cara, meu irmão, vou para lá. Tem cachaça também? A pergunta era essa. Se tiver cachaça, fechou. Naquela época era isso. O cara vivia pela cachaça, pelo fumo e por riqueza. A aventura era o que determinava, né, os sentidos humanos. Tudo bem? Façam esses links, pô. E aí pensem se faz sentido falar, por exemplo, de expedições de entradas e bandeiras no século XVIII. Não faz sentido. Assim como não faz sentido falar em ocupação efetiva da Amazônia no século XVI, pô. Pelo lado português, então, cara, inacreditável. Não tem. Século XVI, a gente está falando, como eu disse, da ocupação do litoral brasileiro, pô. Do litoral. Tá certo? Vamos lá. Bom, professor, por que no início da Amazônia não fazia parte do Brasil? Por causa do tratado. Torou não. Torou, ó. Peguei torando. Tá vendo como é que eu descubro? Rápido. Tava dormindo, acordou agora, né? Porra, vou dizer que tô prestando atenção, ó. Fazer uma pergunta do cacete. Torou. Mas beleza, se você voltar lá pro início da aula, vai ver que tinha um desenho escroto aqui, que tinha aqui um risco aqui no meio e que tinha algo escrito aqui. Pronto, é isso. Legal? Ai, professor, nunca mais vou fazer pergunta. A escolha é sua. Sigamos.
Que letra C? Ó, tá louca, que eu nem fiz a pergunta ainda. Meu Deus do céu, cara. Para onde a gente vai, né? Essa bebeu, com certeza, né? Sextou e agora começou a responder. Antes deu... Acabou o mistério, né? Já respondeu aqui. Tomara que esteja errado. Se estiver errado... Vamos ler aqui as questões. Eu vou escranzinar. Deixou nem eu concluir, tudo bem. A partir de meados do século XVIII, então a gente sabe que é a partir de 1750 para frente. Ó, sob a administração do Marquês de Pombal, ó que bacana, coincidiu, né? Eu falei para vocês que ele veio depois do Tratado de Madrid, não antes, tá? Então, se ele não veio antes, não pode ser responsabilidade dele. Se falar que ele é o responsável pelo Tratado de Madrid, questão errada, nem precisa ler o restante. Ok? Exato. É o administrador, né? O primeiro-ministro. Sim. Perfeito, isso aí sim, né? Isso aí sim. Por essa estratégia de ocupação para demarcação das fronteiras. Aí o cara tem o seu mérito, beleza? Mas eu quero dizer que o documento, Tratado de Madrid, que até ficou pouco tempo, né? Ele foi logo substituído. Eu quero dizer que o de Santo Ildefonso, que acabou permanecendo, né, em 1777, é o tratado que durou mais, o Tratado de Madrid durou pouco, ele foi logo substituído por um outro, teve um entreposto, depois veio o de Santo Ildefonso, que permaneceu mais. Porém, o que eu quero dizer é que o de Santo Ildefonso não modificou aquilo que já estava falando lá em Madrid. Praticamente ratificou o que estava lá, beleza? Vamos lá. Questão 1, então. A partir de meados do século XVIII, sob a administração do Marquês de Pombal, a coroa portuguesa promoveu uma série de reformas, de fato, com o objetivo de ampliar seu controle sobre as colônias da América. Diversas estratégias foram empregadas pela metrópole no intuito de estender a posse sobre os territórios não ocupados, garantir a soberania sobre as áreas consideradas ocupadas, incentivar o crescimento econômico. E aí lembram da criação do Estado do Maranhão, né? Eu falei administrativamente, isso aí teve o condão de desenvolver mais a região, tá? Tem que sempre associar. E aumentar a arrecadação colonial. Claro que se você administra um território tamanho de um continente como o Brasil, é muito mais difícil do que você compartimentar, dividir competências em porções menores do território. Fica mais fácil. Ok, percebam que o texto ele é baseado em uma tese de doutorado. Então, a maioria das questões na nossa prova vão ser retiradas de teses de doutorado. Então, se você quer ir bem nessa prova, o que você tem que fazer? Um doutorado? Não. Será que é necessário? Não, né? Vai ler a tese dos outros, pô. Ok, uma das estratégias adotadas pela coroa. Como é que é? Peraí. Tá demais hoje, hein? Não tomou. Que isso? Ó, então a louca aqui agora falando que é para eu tomar calmante. Veja bem, 4 editais abertos. Se você não tiver no 220, você está totalmente errado, certo? Tem que estar no 220. Pô, Léo, não consigo dormir. O que eu faço? Vai estudar, pô. Ou estudar ou correr, pô, né? 2 horas, 3 horas da manhã, o problema é seu. A coroa portuguesa promoveu uma série de mudanças, diversas estratégias foram empregadas e tal. A gente já leu isso, né? Uma das estratégias adotadas pela coroa portuguesa para ampliar o controle sobre a bacia amazônica no período pombalino. Se a questão dissesse só isso, gente, e não trouxesse o texto anterior, você tem a obrigação de escrever período pombalino. Aí você, cara, será que era um período que tinha muito pombo no Brasil? Né? Não, Marquês de Pombal. E aí você já coloca, a questão está falando de 1750 para frente, ok? É isso que você deveria entender quando lesse isso. Beleza. Na edificação de fortificações em pontos estratégicos. Na expansão da área concedida às missões jesuíticas. Na criação do Estado do Maranhão e Grão-Pará. Quando foi a criação do Estado do Maranhão e Grão-Pará? Aí a mostrona do pântano apagou aqui, ó. É sempre assim, apagou, né? Apagou. Quis ser, né, apressada, né? Não esperou molhar o bico, já quis tomar, né, no gargalo água fervendo. E aí queimou a goela toda. Apagou agora.
Apagou, só que eu printei. Tá aqui, ó, o print. Lascou-se. Se lascou. Isso aí. Então, vamos lá, por eliminação. Maranhão e Grão-Pará, qual foi o ano da criação? Tá no quadro. 50. Porra, eu vou bater no mucureba aqui, cara. Vou pensar que são vocês e vou dar-lhe uma nele. Eu não desculpo, porque eu quero que vocês pensem, cão. Pensa antes, pensa. Igual tu que apagou aí, ó, a tua vergonha. Tá? Ai, nunca mais comento, Aqui, meu povo, é bullying o tempo todo, tá certo? É bullying o tempo todo, não tem, porque polícia é bullying. Se você não aguenta a pressão, não faça prova para a polícia. Não faça. Ah, eu não gosto de brincadeira comigo. Não faça prova para a polícia. Eu não gosto que me coloque apelido, colocam logo 10. Né? Você falou que não gosta, aí que o pessoal, sempre que te chamarem de alguma coisa, responda, fala, sou eu mesmo e tal. É o melhor, por dentro você está com ódio, né? Descobriu já o meu defeito e pronto. E mantém e saia sorrindo. E se apresente a partir desse dia pelo aquele apelido. Aí talvez as pessoas esqueçam ou não dê relevância. Se você fechou a carinha, fez biquinho, pronto. Aí todo mundo adora. Aí é apelido para mais de metro. E todo dia, até você se matar, o pessoal não tem pena, o pessoal é ruim mesmo, né? Ou você pedir para ir embora. Não tem jeito. Você vai brigar, vai arrumar inimizade e é pior ainda, tá certo? Então não tem jeito. Polícia é um ambiente pernicioso. Vamos lá. Então a gente sabe que a letra C não é, né? Ao contrário do que a monstra colocou aqui, a precoce colocou aqui na... E eu nem estou lendo que é o nome de vocês não, viu? Eu só vejo aqui a besteira, mas beleza. Aí agora ninguém mais vai escrever nada. Aí a outra consulta no Google, aí coloca aqui, depois todo mundo fala 1621. Eu já sei, porra, que é 1621. Tá ali no quadro. Letra D, na delimitação do segmento fronteiriço amazônico, na delimitação, ok? Na abertura do Rio Amazonas, a navegação internacional. Quando que ocorreu? Século XIX só, pô. Abertura do Rio Amazonas, a navegação internacional. Segunda metade do século XIX. Quando que começa o século XIX? E vai até que ano? 1900, pô, legal, show. É isso aí, gente. Não pode ter dúvida do que é básico para a prova. Faça uma tabuada, escreva, mas não fique, na hora eu vou lembrar, eu esqueci. Não, pô. Faz uma tabuadinha se você tem dificuldade, não tem problema, tá? Ok, então eu já falei, navegação, século, aí sim, se associar a navegação ao ciclo da borracha, ok, pô. As companhias inglesas que vinham para cá para exportar a borracha brasileira, cara, aí tu tá no caminho certo. Mas isso é século XIX e virada para o século XX, pô. Quando começou a declinar o ciclo da borracha, que a gente vai estudar isso aqui também. Estão entendendo? Então tem que ter cuidado, pô. Cuidado. Vamos lá. Então, letra E também não. E aí sobra para a gente o quê? Ó, na expansão da área concedida às missões jesuíticas. Eu falei que existia amizade entre missões jesuíticas e governo pombalino, sim ou não? Existia, na verdade, o quê? Inimizade. Conflito. Porque eles defendiam interesses antagônicos, né, contrários. Tá certo? Pronto, porra, grava isso na tua cabeça. E aí vai ficar bom. Agora, ele concedeu privilégios a outras ordens religiosas, tá? Para explorar a região, mas não os jesuítas. Os jesuítas tinham inimizade com ele. Ok? E aí sobra para a gente a letra A, que foi uma estratégia que ele adotou. E aí eu citei, eu falei para vocês, né? São Gabriel da Cachoeira, Solimões, Barcelos, Manaus. Hã? Como? Tá aqui no quadro, né? Você leu? Tá no quadro? Bom, ó que menino sabido. Você eu sabe que aposto umas fichas em você, poucas ainda, né? Não tenho também muitas, mas eu aposto.
Essa é uma das minhas esperanças, tá? Ele pôs fim, aí eu ainda coloquei um comentário aí para vocês, ó. Ele pôs fim à missão jesuítica. O estado do Grão-Pará foi criado só em 1621, pô. O Marquês de Pombal, ele vai de 750 a 1777, coincide aí com o Tratado de Santo Ildefonso, ok? Beleza. A delimitação da fronteira amazônica ocorreu no Tratado de Madrid e foi anterior a ele, né? Ele só consolidou. E a abertura da Amazônia à navegação, ó, tá lá, 1866, ok? Ou seja, segunda metade do século XIX. Show? Questão 2. Então, gabarito letra A. Anota aí, monstro. Tudo bem, Bia. Tá perdoada já. Sem problema. Tranquilo. Vamos lá. Errar é humano, né? Repetir é o quê? Mucurebice. Mucurebice. Vamos lá. No mapa acima, olha o mapa. Meu povo, tem regiões aí nesse mapa que estão com a coloração diferente, concordam? Ó, o Acre, quando o Acre estiver marcado e se tratar de Amazônia, a gente está falando do quê? Da incorporação do Acre. Está querendo dizer que antes o Acre não pertencia ao território atual do Estado brasileiro. Bacana? É isso que a questão ela nos traz. Show? Vamos lá. Cabeça do cachorro, idem, ó, percebam. E uma área ali na fronteira com a Guiana, né? A atual Guiana ali também é uma área meio de litígio. E aí percebam, no mapa, as áreas assinaladas dentro da Amazônia brasileira, ao norte, o que é o norte? Região da Guiana ali, né? Pico da Neblina. Oeste é aquela região lá, né? Que vai ali, ó, de Tabatinga até São Gabriel da Cachoeira, certo? Oeste. Vamos lá. E sudoeste. Sudoeste, aí já vai pegar Eurunepé, saindo lá no Acre. Tudo bem? Todos estão vendo aí? A partir de Manaus. E aí a questão diz, são, né, aldeamentos jesuíticos ao longo das fronteiras internacionais. E aí, meu povo, pensem comigo. A gente já falou que os jesuítas, a partir de Pombal, não eram o quê? Bem-vindos, foram expulsos. Você tem que usar... Mas, Léo, como é que eu vou pensar assim? Eu estou te dizendo, só grava, pô. Pensa desse jeito. B, instalações militares espanholas. A gente falou de instalações militares espanholas. Eu falei aqui em algum momento isso. E por que você vai marcar isso na prova? Né? De raiva, né? Só se for. Territórios adquiridos pelas negociações do Barão do Rio Branco. Qual é o nome da capital do Acre? Por favor, alguém para me dizer. Por que será? Será que é porque tem um Rio Branco passando lá? O que vocês pensam? Lembra agora, é por causa do Barão do Rio Branco. Não é porque tem um Rio Branco. Aí eu ficava pensando, cara, o Rio Branco, ele vai para Boa Vista. Vai até Boa Vista, o Rio Branco. Ele é um afluente na margem esquerda do Rio Negro. O Rio, eu não sabia também. Você tem que saber. O Rio Branco. Tem tartaruga, tem reserva, tem um monte de coisinha lá. Sabe de onde que ele vem? Vem de Boa Vista, o Rio Branco. Eu pensava, pô, por que o Rio Branco vem de lá? Você tem que pensar isso, pô. Vem de Boa Vista e não do Acre, se lá é Rio Branco. Não, monstro. É porque é o Barão do Rio Branco. Não é um Rio Branco que passa lá. E aí você não esquece nunca mais. Tá certo? Barão do Rio Branco. Territórios controlados por bandeirante. Porra, território bandeirante, ele não tinha lugar para ficar, pô. Ele era expedicionário. Então ele não controlava nada. Ele ia lá, aprisionava indígenas, explorava riquezas e voltava. Tá certo? Não ficava controlando nada. Então, a única alternativa possível aí, qual é? Letra C, ok? O gabarito que está na folha de exercício está errado. A primeira questão, letra B, a segunda. Isso é pegadinha, né, monstro? Está lá certo. Tá, o gabarito, no final, ele está em desacordo com o que é, para você ir lá olhar, aí vem aqui no grupo e postar errado. E eu te escranzinar, entendeu? Agora vocês fazem a correção, pô. Porra, impressionante, hein?
Tem que explicar tudo. Brincadeira, Igor. Isso aí foi o seguinte. Eu troquei o gabarito, só que na hora da impressão, creio eu, né? Ou na hora de salvar, não salvou com o gabarito que deveria ter sido trocado, beleza? Como o material foi feito em cima de outro material, o gabarito não foi trocado na hora da impressão e na hora de mandar para vocês. Mas aí serve de alerta, né? Teve uma amostra aí que foi lá, olhou o gabarito, aí achou, pô, o gabarito já está lá no rodapé, né? Agora eu vou dar uma de sabida. Aí pegou o gabarito e colocou, aí tá errado, se lascou. Tá vendo? Então, o gabarito tá diferente, mas aí o que tá valendo é o que eu tô passando aqui, pô. Aí você corrige aí, certo? Beleza? Vamos lá. Comentário, então. Então, o Rio Branco, ministro das Relações, né, na virada do século, o Rio Branco, ok? Do século XIX para o século XX, ele foi o ministro das Relações Exteriores, né, um cara, um diplomata, um dos mais conceituados. Bacana. E aí a gente tem a questão do Tratado de Petrópolis, resolvendo a questão acreana. Bom, questão 3. Sobre o processo de ocupação da região norte brasileira e a sua integração às demais macro-regiões. Percebam, lá no item 3 do nosso edital, vai trazer exatamente isso, ó, o item 3. Percebam, ó, o item 3. Organização do espaço amazonense. Posição geográfica, mesorregiões e micro-regiões, ok? Então, vai trazer um assunto que é interligado com esse tópico 1, que é a organização do espaço. Vamos lá. Agora eu quero a incorreta. Cuidado também, né? Cuidado para que você, na hora da prova, não se confunda, não se afobe. Eu sempre aconselho, pô, marca ali o que a questão está dizendo primeiro. Tenha tranquilidade, tá? A criação da Zona Franca de Manaus e o desenvolvimento da região de uma indústria de enclave. Pessoal, o que é uma indústria de enclave? Promoveram o crescimento da interdependência com o centro-sul do país. Olha que questão marota, hein? A criação da Zona Franca de Manaus e o desenvolvimento na região de uma indústria de enclave promoveram o crescimento da interdependência com o centro do país. Vamos lá, alternativa A. B, a implantação de grandes eixos rodoviários. Na Amazônia tem grandes eixos rodoviários? Pronto, tá, pessoal? Então, nada de ter ideias, né? Não, a Transamazônica, ela corta tudo, ela é um grande eixo. Vai lá, fera, vai lá, né? Vai lá tentar, sai daqui, vai lá para Porto Velho para tu ver, numa outra, ou vem lá de Cabedelo, né? Lá da Paraíba para cá, atravessa o Brasil nela para você ver se ela é top desse jeito. Então, aqui não tem grandes eixos rodoviários, pelo amor de Deus, tá? Nosso principal meio de transporte são as aquavias. O modal hidroviário é o que prepondera na nossa região, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de questão. Show? Vamos lá. A linha de fronteira inscrita sobre um quadro natural de baixa permeabilidade impõe-se pelo uso de severas medidas de controle. Bom, o que eu falei para vocês? Atualmente, é muito difícil para o governo brasileiro, para o Estado brasileiro, controlar o fluxo de entrada e saída, exatamente pela alta permeabilidade das nossas, vamos colocar assim, da nossa paisagem natural. Ou seja, cara, tenta controlar quantas entradas existem no Brasil por meio fluvial na nossa região. É quase impossível. Quando você descobre os malas já sabem 5 para entrar, para desviar a fiscalização. Então, como é possível, leia a questão, interprete, como é possível o examinador colocar severas medidas de controle? Existem severas medidas de controle do espaço amazônico? Não há. Como uma barreira à penetração, existe uma barreira à penetração de redes criminosas internacionais? Fosse assim, a maior parte do tráfico que abastece o mercado europeu de drogas não tinha passagem pelo corredor dos Solimões, pelo corredor do Negro. E é porque a polícia não trabalha? Não é. É porque
a oferta, né, é muito maior do que a capacidade do Estado de controlar e de impedir que ocorram esses ilícitos, ok? Haja vista aí, garimpagem ilegal, extração de madeira, todos os crimes relacionados a essas práticas. É muito difícil de se combater no ambiente amazônico, ok? A logística aqui é muito difícil. É difícil para o Estado. E, obviamente, que o crime se apropria, né? Ele se utiliza, ele se beneficia dessa dificuldade. E não hoje, desde sempre. Fosse assim, não existiria tanta pirataria na história brasileira, ok? E tentativas de invasão e por aí vai. Porque é difícil administrar um território tão vasto. Portanto, qualquer questão absolutista, você já tem que de pronto, cara, essa questão aqui não rola. E aí a letra D, os esforços de ocupação do espaço regional, promovidos pelo poder central no período colonial até a República, tiveram como em comum o objetivo geopolítico de manutenção da soberania política. E aí? Certo. Ok. Certo. Não. O impõe-se correto, que é eu disse assim, há um severo? Existe um severo? Não, então, impõe-se é porque é uma necessidade. Estou querendo dizer que não há hoje isso. Mas, óbvio, impõe-se. Mas é algo que é utópico, porque não ocorre. A alternativa ela está certa. Eu estou falando do contexto da alternativa para a gente analisar. Porque a questão está pedindo a errada, né? E a errada a gente já identificou na letra B, né? Do plantação de grandes eixos, permitir o fluxo de imigrantes. É isso que está... Calma, só que aí calma. Por quê? Porque a banca é pilantra, pô. Aí a banca vai e diz que está certa a letra B, pô. Embora não exista, né, essas grandes rodovias, quando ele diz grandes eixos rodoviários, aí ele está falando, por exemplo, da Belém, Brasília, ele está falando isso. Ele está falando da Transamazônica, ele não está falando das condições da estrada. Ele está falando de eixos rodoviários, ok? Então, tem que ter um pouco de cuidado. Exatamente. Aquela questão do INCRA, né? Da reforma agrária, dos assentamentos que foram criados ao longo desses eixos rodoviários. Se você pegar a Transamazônica, várias vilas que viraram depois cidades surgiram a partir da Transamazônica, ok? Então, cuidado, eu estou trazendo os dois pontos para vocês, ok? E aí, vamos lá. O que ficou para a gente aí de errado? Hã? Não, pô, já falei que a B está certa. A linha da fronteira inscrita sobre um quadro natural de baixa permeabilidade impõe-se pelo uso de quê? E aí, essa aí está certa ou está errada? Quem acha que está certo, quem acha que está errado? Quem acha que é a que está errada? Alguém? Quem acha que é a B? Já é todo mundo na B, né? Exato. Como? Certo. O erro da C é exatamente esse. A baixa permeabilidade. Na verdade, tem uma alta permeabilidade, né? Ela não, porque assim não há barreiras naturais, como por exemplo, vamos pensar uma cordilheira, né? Uma cordilheira, se houvesse uma cordilheira na fronteira brasileira, existiria uma baixa permeabilidade, ou seja, uma dificuldade de passagem. Permear é ultrapassar.
né? Transpor. Então, quando você diz que há baixa permeabilidade nas fronteiras brasileiras, isso não é verdade. O Brasil tem uma faixa de fronteiras gigante na sua porção oeste e que ela tem alta permeabilidade, ou seja, tem alta penetrabilidade. É muito fácil de entrar no Brasil sem ser fiscalizado, ok? Esse é o cerne da questão e por isso está errado. Aí impõe-se o uso de medidas de controle como uma barreira à penetração, babá, beleza. Mas dizer que tem um quadro natural de baixa permeabilidade torna a questão errada. Tranquilo? Lembra, atenção, que a B, o examinador, deu certo, falando dos grandes eixos rodoviários durante o governo militar. O governo militar, ele tinha um lema, né? Ocupar para integrar, né? A integrar para não entregar. Ok? Ele tinha esse lema. E ocupar, então, a Amazônia é nossa, e todos esses jargões, né? Que vão trazer esse sentimento de brasilidade. Ele está falando do sertão nordestino. Está dizendo que a migração dos nordestinos dessa sub-região do sertão contribuiu para a redução do superpovoamento econômico de lá. É a questão para você se lascar, tá certo? Mas é aquele tipo de questão assim que vem uma assim na sua prova, você tem que eliminar as absurdas, você vai ficar entre duas. Se você for um carinha, né, tocado pelo Senhor ali, você acerta. Se você for, né, tocado pelo inimigo, aí é onde vem a sua queda, tá bom? Vamos lá. Durante o período colonial, a região amazônica ganhou importância no âmbito do Império Português. Ó, período colonial, meu povo, aí vem, né? Lembra da junção da história? Período colonial, vai de que ano a que ano? 22, né? 22 de março, de abril, de setembro, de quando? Quando que é a chegada, pelo amor de Deus, dos portugueses aqui no Brasil? Hã? De 1500? Foi nesse dia, nessa data? Aí o que aconteceu? Hã? A chegada, e teve a cartinha lá do Pero Vaz, né? De caminho, informando o rei de Portugal e tal. Primeiro documento brasileiro, genuinamente. Beleza, vamos lá. Período colonial, então, começa. Essa foi a chegada. Aí, como eu disse, a colonização mesmo vai começar na década de 30 só, né? Com Martim Afonso de Souza. E aí ele inaugura a colonização no Brasil com a capitania de São Vicente e depois Pernambuco prospera bastante também. São Vicente ali próximo a São Paulo, tá? Um pouco abaixo ali de São Paulo. Vamos lá. Período colonial, então, vai dessa época da efetiva colonização, a partir da década de 30, porque em 1500 é só a conquista. E vai até quando, gente? Brasil colônia? Até quando? Colônia. O Brasil deixa de ser colônia de Portugal. Quando? 7 de setembro, né? Português, lá o Dom Pedro I, laços fora, soldado, independência ou morte, não tem esse bababá aí? Pronto, o Brasil deixa de ser colônia e vira um império, ok? A partir daí, começa o primeiro reinado, com Dom Pedro I sendo o primeiro imperador, não é isso? Vai até quando? Não, o primeiro. Ó, primeiro que é do Dom Pedro I, bacana, começamos bem. Aí vai até, vou ajudar. 1831, certo? Aí ele vai renunciar, vai assumir o trono português. Aí o Brasil fica um período sobre uma tríplice regência, e aí até o Dom Pedro II ter idade, pô, quase velho, 14 anos, aí ele assume o governo do Brasil e fica durante aí 49 anos, até 1889, quando há a proclamação da República, em 15 de novembro. Beleza? Tranquilo? Show. Sigamos. Por que é importante pensar nessas datas e nesses períodos? Porque o cara fala na questão período colonial, cabeça. Tu tem que, peraí, período colonial. Então, década de 30 de 1500
e vai até a independência do Brasil, pô. É o período colonial. Então, eu estou falando da primeira metade do século XVI e eu vou até a primeira metade do século XIX, 1822. Isso tem que estar na sua mente. E aí você vai para a questão e diz, qual era a importância da região amazônica nesse período? Aí você vai construindo na sua cabeça. Vamos lá. Primeiramente, o que eu falei? Final do século XVI, início do século XVII. As expedições exploratórias, certo? Entradas e bandeiras. Atrás, principalmente, do quê? Lá em Rondônia, eu falei até do ouro, né? Do ouro, que a galera foi subindo, Mato Grosso chegou até Rondônia, e mais para cá, parte setentrional, sul do Pará e tal, a busca por drogas do sertão, e foram entrando cada vez mais, sobretudo a partir da ocupação do Forte do Presépio, que deu origem à cidade de Belém, e a expedição do Pedro Teixeira, que de fato colocou demarcações, ele tinha esse objetivo de tomar posse dessas terras para o rei de Portugal, embora ainda estivéssemos na União Ibérica. E tanto é que ele chega nos pés de Quito, ok? Beleza. Drogas do sertão, alguém escreveu aí, certo? Vamos lá. Então, da extração do comércio de drogas do sertão, entre elas urucum, guaraná, castanha do Pará e o pau-cravo. B, da navegação dos rios da bacia amazônica, que possibilitava o escoamento do ouro explorado na região. Tinha ouro aqui nessa região, nessa época? Tinha balsa de garimpo nessa época? O pessoal fechava ali o Rio Madeira? Não? Tinha reportagem do Fantástico? Pô, tem que pensar assim, cara, não tinha. Tá. Letra C, do cultivo do cacau, ó. Cultivo, o cacau era uma droga do sertão? E as drogas eram cultivadas? Não, certo? Elas eram coletadas. Coletadas, certo? Ok, então aí você já mata a questão. O cara falou do cultivo. Cultivo não é algo que você extrai, né? Então, cultivo exige ali a fixação do homem no terreno, a agricultura, enfim. Bom, da extração do látex. O látex, ele era extraído nesse momento, a gente está falando da borracha, né? A gente está falando da borracha. Quando que ocorre extração de borracha aqui na região? Era Brasil colônia ainda? Era Brasil o quê? Hã? Brasil República, né? Transição do segundo reinado, quando começa, e aí República, certo? A partir de 1889. Bacana. Viram como fica fácil você matar a questão? Se concentrar nas palavras-chave. D, tráfico de indígenas. Era esse o objetivo? Bom, quando falar tráfico, tem que ser tráfico de negros. Tráfico de negros, tráfico de escravos, oriundos da onde? Da África. Ok? Os índios era aprisionamento, não era tráfico, era aprisionamento. Tudo bem? Os descimentos, aprisionamento, tudo isso. E aí tinha lá os índios de repartição, não falei isso? Aqueles caras que eram ensinados algum ofício para eles, aí depois eles trabalhavam internamente nos aldeamentos ou eram alugados, eram sublocados para colonos das proximidades. Os índios de departamento, né, de repartição. Ok? E a letra E, da rentável produção agrícola. Olha, né, impressionante. Né? Fumo, né? Tem que botar a maconha no meio, né? Exportação e desenvolvimento da região. Não, não. Aí a gente volta, letra A. Cara, responda sempre o que você sabe. Não fica tendo ideias na hora da prova. Aí você, olha só como é que a construção do monstro. Aí ele pensa assim, pô, eu sei que a droga é do sertão, mas eu não sei se o urucum, se o guaraná, se a castanha do Pará são drogas do sertão. Olha que pensamento mais, né? Vou falar nem o resto. Que pensamento burro, né? Esse tipo de pensamento. Se você já sabe que eram as drogas do sertão, pouco importa que o cara falar depois, pô. Porque nas outras alternativas só tem coisas que você sabe que não é. Então não justifica você errar uma questão como essa, tá bom? Foca no que você sabe. Responda pela parte que você sabe. E aí você vai se dar bem. Questão 5, tem um gráfico, acorda, começar aqui igual, né? De pé 2, sentado 2, posição de flexão, pô, é possível. Torando, na sexta-feira, pô,
Chegou nem no sábado, chega no domingo, então o guerreiro tá com a língua pro lado de fora, caído ali. A gente vai sair, tem uns 3 ou 4, estirado aí pelo chão. Força, guerreiro. Força. Vamos lá, pensa nos 6 mil no teu bolso, né? Melhorar aí tua lata, pensa nisso. As afirmativas a seguir caracterizam corretamente as iniciativas de conquista e ocupação do Vale do Amazonas no período colonial. Presta atenção. À exceção de uma, ou seja, uma aí não se refere ao período colonial. As demais, sim. A conquista assentava-se no tripé: comércio de drogas do sertão, ok? Ok, é você, ó, tica na hora da sua prova, gaivota. Aldeamento, gaivota. Construção de fortes, gaivota. Pô, matou. Essa tá certa, mas essa não é a resposta, né, do pântano. Que aí tu já vai, né, com a tua pata ali, pô, calma, tá pedindo a exceção, então é errada. Não, tem gente que se emociona fácil. Letra B, o território das missões foi dividido em várias ordens religiosas. Cara, não foi isso que eu falei? Aí, ó, carmelitas, franciscanos, mercedários, né, e jesuítas. Foi dividido? Foi dividido, pô. Os missionários promoviam os descimentos. O que eram os descimentos? O que eram os descimentos? Era descer um santo, um espírito? Era isso? Não. Hã? Não, os descimentos eram o quê? A ida dos missionários às aldeias indígenas para convencer esses índios a descer com os missionários para o aldeamento geral que eles criavam. Lá, eles eram aculturados. Pouco importava a etnia e outras questões, como a língua, era ensinado português, né? Eles eram obrigados praticamente a se catequizar, aceitar, né, a igreja como salvadora, Cristo, aquela coisa toda. Beleza? Isso era o descimento. Se ele não descesse por vontade própria, e aí? Na porrada, né? No chicote, tá certo? E aí a guerra justa vinha. E aí vinham as expedições militares de captura. Iam lá capturar os índios. E aí chegou lá. Olha que coisa curiosa. Chegou numa aldeia. Pá! Tem índio prisioneiro lá. O que eles faziam? Vão libertar, pô, não pode ter índio escravo, não é isso? Pô, prisioneiro, como assim? Não, eles são prisioneiros, teve uma guerra aqui e tal, aquela coisa toda. Não, negativo, solta. Aí soltava. Agora, porque eu te soltei 10 anos me servindo. Pronto, beleza. Era assim, pô. Eles tinham direito, quando eles libertavam, porque assim, eles foram procurando brechas na legislação. Provavelmente eram estudantes de direito, né? Essa raça é uma desgraça. Sempre que é brecha ali na legislação. E aí, qual era a brecha que eles encontraram? Essa brecha. A gente pode aprisionar os índios que queiram ser convertidos? Sim ou não? Não, não podemos. A gente pode aprisionar os índios que não querem ser convertidos? Sim. E além deles? Os que forem feitos prisioneiros pelos outros. Então, se eles chegassem e libertassem... Não tem esse lance que aparece em filme? Principalmente se você pegar filmes que tenham, vamos lá, povos beduínos que viviam no deserto, é muito assim. O cara salvou a vida dele, eu sou seu escravo agora. Tem isso, já viram isso? Muçulmano, tem muito isso em filme muçulmano, né? Aqueles filmes antigos. O cara salvava a vida do outro e o outro, olha, como gratidão aqui, eu vou ser seu escravo agora e tal. E só que no caso dos portugueses, ele não tinha essa, não era do índio que partia isso não. Era do português, meu irmão, eu te salvei, meu irmão, tá me devendo, é um favor, né? O cara, porra, vou me dar mal, você 10 anos escravo. É uma curiosidade que vocês podem levar para a prova. Se cair numa questão, você sabe que isso era permitido. Vamos lá. A rede de fortificações garantiu o controle ibérico do escoamento pelo Rio Amazonas da prata das minas do Peru e das drogas do sertão. E aí? Canela, cravo, né? Cravo e a rosa. Canela, cravo, anil, raiz aromática. Não tinha a rosa aí não, viu? Não estou maluco, não. Raiz aromáticas, sementes oleaginosas, né? E salsa-parrilha eram produtos amazônicos disputados por lusos estrangeiros. E aí, meu povo? E aí, se fosse valendo a vida de vocês, o concurso?
Ah, exatamente. E aí? Tá, então o erro aí seria a letra... Calma aí, não fala assim. E é o quê? É B, é D ou é E? Porra, né? E. Porra. Perfeito. Exatamente. Muito bem. Passar pelo canal do Panamá. Vamos lá. A rede de fortificações garantiu o controle ibérico do escoamento pelo Rio Amazonas da Prata das Minas. Não existia esse escoamento por esse lado, pelo lado leste da Cordilheiras. E sim, como bem disse, mandou bem, cara. Tá ouvindo, tá com ponto eletrônico aí? Não. Não. Fosse na prova, já ia lá, né? Se fosse na prova, já ia lá com... Vamos passar aqui a raquete para ver se está com algum, né? Show de bola, excelente. É isso aí mesmo. Muito boa aí a análise. É essa. Vamos lá, próxima questão. Então, a letra D é o nosso gabarito. Porque ele pediu o quê? Pessoal, peguem essas questões, principalmente essas que estão assim, ó. Marque a incorreta. Todas as outras alternativas, elas servem para você estudar o assunto, porque elas estão corretas, ok? Então, sempre aproveitem essas questões incorretas para estudar o assunto pelas alternativas corretas. 5, 6 agora, né? Assinale a afirmativa que indica corretamente fatores preponderantes para o domínio português na região amazônica no período colonial. Então, eu quero fatores preponderantes. Fundação de fortificações, como o Forte do Presépio. Foi um fator preponderante? Sim ou não? Sim ou não, pô? Sim, pô. Sim, sim dobrado, pô. Sim, pô. A partir da construção do Forte do Presépio, expedições foram lançadas para adentro da região amazônica. E a primeira delas foi chefiada por quem? Pô, vou tacar isso. Pombal. Orelhana. Pedro Teixeira, uma voz do além. Aí surgiu quem foi? Quem foi? Não, eu vi lá de trás também. Vieram de várias... Dali? Exato. Foi quem? Uma voz feminina lá. Só as mulheres para salvar o mundo mesmo, viu? Porque depender dos homens. Orelhana. Orelhana, 1541. Meu Deus. Será? Olha, é bizarro. Deus o livre. Não, gente, eu já falei, cara, se tu esquecer de tudo da história do Amazonas, lembra do Pedro Teixeira. Eu falei, meu irmão, o cara, ele foi contra a maré, contra a correnteza, contra tudo e contra todos. O cara partiu com a expedição reduzida para tomar Quito. Ele foi lá para tomar geral com 40, os 40. Vamos lá, tomar geral. E o cara foi fantástico, pô. Tu não pode confundir. 1541, Orelhana, ele desce até a foz do Amazonas. Ele sobe, pô. Foi o único, até hoje a gente tenta com motor de 300, não consegue. O cara no braço, o cara foi. Então, pensa nisso, ok? Show. Igual bingo? Como assim? Falou que a aula tá igual bingo. Não entendi. É. Olha, impressionante. Os comentários são a melhor parte, né? Olha, tem gente que acha que pensa que está assistindo Netflix, né? Deve estar lá com pipoquinha. Agora eu vou fazer um comentário. Aí, kkkkkk, né? Meu Deus do céu. Bom, Orelhana não, pelo amor de Deus, estudem mais, tá certo? E orem também. Ficou entre duas, errou, né? Não. Pô. Então, letra A, pessoal. Fortificações. Agora vejam. Organização de expedições pela região do Alto Madeira com destino a Quito, como a de Manuel Félix de Lima. Né? Ele está falando que isso foi preponderante. Não, o que foi preponderante foi a instalação de fortificações, e a primeira delas foi o Forte do Presépio. E eu disse, inclusive, que houve fortificações em São Gabriel da Cachoeira, em Tabatinga, em Barcelos,
em Manaus. Barcelos, inclusive, já foi a capital da província. E depois houve a mudança, depois houve a remudança de novo, e depois uma nova mudança, até que Manaus se fixou definitivamente como a capital do estado, tá? Isso aí, meu povo, tem que saber, pô. Tem que saber, pelo amor de Deus, tá? Deus me livre de você errar uma questão dessa na prova, pô. Perguntar lá, pô, um fator preponderante. Aí você manda lá, porra, foi o Aguirre ter matado o Urso? Porra, aí vai doer. Criação de missões jesuítas em Cabo do Norte. Pessoal, os jesuítas, eles eram contrários à ocupação portuguesa. Eu já deixei isso claro. Então, se falar o que foi preponderante, não pode ser, né, a atuação jesuíta aqui na região, porque eles foram expulsos depois pelo Marquês de Pombal, ok? Incentivo à manufatura de produtos derivados das drogas. Pô, pessoal, nessa época aí não existia indústria de transformação, não, ok? Não existia indústria de transformação. Os produtos eram vendidos in natura, da forma como eles eram colhidos aí da natureza, beleza? Formação de bandeiras, como a de Antônio Raposo Tavares. O Antônio Raposo Tavares, eu disse para vocês que ele saiu do interior de São Paulo e chegou até as cercanias ali do sul de Belém, tá? Então, ele foi um cara pioneiro, mas o fator preponderante, como eu disse, não está excluindo os demais, mas está falando que foi o mais importante. O mais importante foi a instalação do Forte do Presépio na foz do Rio Amazonas, que permitiu depois que, a partir dali, expedições fossem lançadas Amazônia adentro. Ok? Então, a letra A satisfaz a nossa questão. E a 7, salvo engano, derradeira, traz um texto. Pulei alguma? Estou ouvindo vozes aí. Ok. Redefiniu as fronteiras entre a América Portuguesa e Espanhola, anulando o estabelecido no Tratado de Tordesilhas. Portugal, como posso entrar no grupo? Davi, cara, R$1.000, né? Faz um pix aí para a produção, Milão, Porto... Não, cara. Fala aí com a produção, vou colocar depois o telefone aí, tá, meu filho? Ok. Tá um pouco atrasado, né, Davi? Mas tudo bem. Vamos lá. Antes tarde, nunca. Ó, manda esse contato aí, eu não estou lembrando da produção agora. Escrevi esse aí, você manda que eu passo o contato da produção. Bom, redefiniu então as fronteiras, anulou Tordesilhas, Portugal garantia o controle da maior parte da bacia amazônica, enquanto é feito. Neste tratado, o princípio do uso capião uti possidetis, que quer dizer a terra pertence a quem a ocupa, foi levado em consideração pela primeira vez num tratado envolvendo duas potências chancelado pelo Papa da época então. A redefinição do território colonial foi realizada por meio de alguns tratados. O tratado ao qual o texto faz referência é o Tratado de Madrid, 1750, ok? O Santo Ildefonso, eu falei, veio depois, ok? O de Petrópolis é sobre a questão do Acre. E o de Lisboa é bem antes dessa época. Não está na questão. Show? Fácil, fácil, mas vai cair ao menos uma ou duas questões assim para vocês, fáceis. Aí não pode você jogar fora essas questões de forma alguma. Tudo bem, meu povo? Por hoje ficamos por aqui. Amanhã façam uma revisão em cima desse assunto, analisando as próprias questões, bacana, tentando respondê-las novamente. E fiquem atentos que será postado no grupo a programação do nosso final de semana. Tudo bem? Show de bola? Forte abraço, você de casa aí também. Fica com Deus. Espero que você revise o assunto e que possa se preparar da melhor forma possível. Legal? Isso aí vai ser colocado no grupo depois, tá, Lu? Você vai haver lá o nosso simulado diagnóstico, já no domingo. Mas os simulados ocorrerão de toda sorte no domingo. Valeu!